nós continuamos, né? Até porque a Bíblia diz que aquele que for até o fim será salvo, né? Nós temos que continuar e tentar continuar fazendo, né? Pelo menos a nossa parte. Mas eu queria ler com você agora, né? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, do versículo 17 ao 21. Que fala da importância, né? Do fruto do Espírito Santo, né? A bondade, né? É o fruto do Espírito Santo na vida cristã. Então, Romanos capítulo 12, se você vai acompanhar, ler aí, senão você vai ouvir, eu vou estar lendo. Capítulo 12, versículo 17 ao 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto, aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Deus, eu entrego nas tuas mãos este lar, esta casa, esta família, cada um dos servos que agora estão ouvindo esta palavra, que a tua glória dentro desta casa abençoe a cada um, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Amados, nós não devemos fazer o mal, né? Pelo texto que nós começamos a ler. E quais são os males que nós não devemos fazer? O capítulo 12, ele nos dá, assim, uma diretriz. Esse capítulo 12, ele é muito, como a maioria, né, das direções das cartas de Paulo, através do Espírito Santo, ele nos traz diretrizes, né, extremamente importantes. E no capítulo 12 fala de algumas coisas, dos males que nós não devemos fazer, né? Existem alguns males que nós não devemos fazer. No texto que nós começamos a ler, diz que nós temos que procurar o que é correto aos olhos de todos. Que, na verdade, se possível, né? Façam o possível, né? Nem se possível, façam o possível para viver em paz com todos. Então, o objetivo, né, da palavra de Deus é nos conduzir ao céu, à glória, né? Não é continuarmos na terra. Você já pensou Deus querer que vai entrar no céu pessoas cheias de vingança, de ira, de maldade? Não teria sentido, né? Infelizmente, existe uma forma, princípios, né, que precisam serem observados, que estão escritos na palavra de Deus, que traz como nós vamos chegar lá. E mais do que nunca, nesses últimos dias que nós temos vivido, nós temos que nos importar com isso, porque tem muita gente sendo ceifada. Servos de Deus, pastores, discípulos, tem muita gente sendo ceifada. Então é hora para a gente refletir e se colocar num comportamento que a gente possa, na verdade, se Deus o livre acontecer alguma coisa, entrar pelas portas, né, do reino do céu. Por isso que a palavra de Deus existe, é para nos orientar, para nos direcionar. Não é simplesmente para nós cumprirmos um ritual religioso. Mas quais são os males, né, que não devemos fazer? Coisas que não devemos fazer, que são más. No versículo 9 de Romanos 12, ele diz assim, fala sobre a hipocrisia, né? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, nós não temos que ter, na verdade, um amor hipócrita, né? Só de palavras, mas sincero, verdadeiro. Esse é o que Deus está vendo. Porque não adianta a gente enganar os homens quando nós não enganamos a Deus. Pior é se nós formos hipócritas diante do Senhor e o Senhor saiba que nós estamos com falsidade. Então, o amor seja sem hipocrisia. Os fariseus foram chamados por Jesus de hipócritas porque faziam coisas, na verdade,
só para aparecer, né? Jesus replicou muito isso, de nós não fazermos as coisas só para sermos vistos pelos homens, né? Tem pessoas que são hipócritas, não estão fazendo porque tem amor, não estão fazendo porque tem coração, faz porque quer ser visto, quer ser aclamado. Então, os fariseus eram assim, eles eram hipócritas. Então, lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, e também em Mateus 6, 3, nós devemos ajudar as pessoas sem olhar que elas mereçam, mas se há uma necessidade que elas precisem, né? Isso é ter um amor sem hipocrisia. Porque fazer só porque merece, Deus, na verdade, não teria vindo, porque eu acredito que a maioria das pessoas, na verdade, não mereciam. Outra coisa importante que nós vemos aí, em Romanos 12, né? A lentidão. No versículo 11 diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Isso quer dizer, demorar a fazer bem, muitas vezes pode nos trazer espiritualmente problema. A procrastinação, quer dizer, deixar sempre para amanhã, é o mau hábito de atrasar as coisas na vida de muitos. O bem sempre tem que ser urgente. Por quê? Porque é uma lei da semeadura. Quando você faz o bem, quando você é rápido em fazer o que é bom, você acaba recebendo. Tem pessoas que têm lentidão em fazer o bem. E muitas vezes as bênçãos que essa pessoa precisa também custam a chegar na sua vida. Então nós não podemos viver uma vida procrastinando, quer dizer, deixando para depois. Ah, eu vou orar a Deus para saber se eu tenho que ajudar. Ah, eu vou orar a Deus para saber se eu vou ter que fazer o bem. O bem, amado, não precisa nem perguntar a Deus. O bem tem que ser feito, pela palavra de Deus é dito. Então, precisamos nos apressar, segundo a Bíblia, né? Nós lemos aí versículo 11 do capítulo 12. Nós temos que nos apressar em realizar o que é bom. E não ficar esperando, né, que alguém faça antes de nós. No versículo 14 também fala uma coisa muito forte. Ele diz assim: amaldiçoar, não devemos amaldiçoar. Quando diz assim, no versículo 14 de Romanos 12: abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Quer dizer, amaldiçoar é desejar o mal. Na verdade, fofoca também é uma forma de maldição, porque a pessoa está falando mal, na verdade, de outra. Quem fala mal das pessoas está julgando, né? Tiago 4, versículo 11. Julgar é dizer que a pessoa merece o sofrimento que enfrenta, né? Então nós não sabemos. Jó não merecia passar o sofrimento que ele passou. Ele estava passando porque ele estava sendo provado. E ele foi julgado pelos teus amigos dele, né? Como se ele, na verdade, tivesse alguma coisa errada. O que foi que aconteceu no final? Deus disse que Jó tinha que orar por aqueles rapazes, aqueles 3 amigos, que embora foram amigos, ficaram chorando, foram até Jó, estavam ali, eles disseram coisas que não deviam dizer. Então a gente tem que ter cuidado, né, nas nossas palavras. Nós temos que abençoar as pessoas e não julgá-las. No versículo 17 também fala alguma coisa importante, né, que são males que nós não devemos fazer. São coisas que não devemos fazer. Retribuir o mal. Versículo 17 diz assim: não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. As nossas reações, muitas vezes, transmitem a maldade. Talvez você não faça o mal positivamente, né? Ou propositalmente. Mas, se alguém te fizer o mal, você reage de forma negativa. Esta é uma estratégia do inimigo contra, na verdade, nossa vida. Pois se reagimos e fazemos o mal, logo nos tornamos o mal, né? Então, nós temos que reagir de outra forma. Por isso que o texto que nós começamos a ler, ele diz, olha, não retribua mal por mal. Não retribua mal por mal. Por quê? Exatamente por isso, porque existe uma lei da semeadura. Também uma coisa importante que nós não devemos fazer, vingar-se. Versículo 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Enquanto o retribuir mal significa uma reação negativa, impensada, já o ato de vingar-se e agir de uma forma pensada,
com a intenção de pagar o mal, realizando ele contra alguém que, com certeza, lhe proporcionou algum tipo de desconforto. A vingança é um desejo de cumprir justiça com as próprias mãos, e às vezes talvez não seja nem justiça, né? Não seja nem justo. Isso entristece Deus, porque somente Deus pode julgar e castigar as pessoas. Então, vingança é falta de confiar na justiça de Deus. Hebreus 10, 30. Então, esses maus hábitos ensinados pelo mundo, né, devem ser tirados de nossas vidas. A hipocrisia, na verdade, a falta de lentidão, de zelo, né, para realizar o bem, amaldiçoar as pessoas, retribuir mal e a vingança. Esses são exemplos de coisas más que não podemos fazer. Se você não fizer o mal, vai estar tudo bem na sua vida, né? Não tem onde o inimigo entrar. Agora, quais são os bens que nós devemos fazer ainda em Romanos 12, né? Qual é o bem que devemos fazer? O bem deve ser praticado com ações, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4,17, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando, segundo Tiago, capítulo 4, versículo 17. Então nós precisamos aprender a fazer o bem que não sabemos, ou, na verdade, o que sabemos. Buscando sempre cumprir a vontade de Deus, que é o melhor para nós. Alguns exemplos, né, de algumas coisas boas que nós devemos fazer. Primeiro, versículo 10 do capítulo 12 de Romanos. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra um dos outros. Você tem coragem de fazer isso? Ou você anda fazendo isso? Ou você tem tentado fazer isso? Ou depois dessa palavra você vai se esforçar para fazer isso? Isso está sendo pregado, amado, para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem, para o nosso bem, lógico. Se nós ouvirmos a palavra e a cumprir, nós estamos dando chance de escaparmos das coisas ruins. O amor é o maior bem que se pode fazer. O amor não faz o mal, né? Romanos 13, 10. Por isso é o maior mandamento. Segundo Marcos, capítulo 12, versículo 30 ao 31, né? Quem ama não faz o mal. Por isso, a melhor forma de fazer o bem é amando. Então, coisas boas que nós devemos fazer para garantir a nossa entrada na glória. Cuidar das pessoas. Versículo 13. Compartilhar as necessidades dos santos. Praticar a hospitalidade. Deus coloca em nosso caminho pessoas que nós precisamos cuidar. Alguém necessitado. Uma pessoa numa posição inferior. Em um setor de trabalho, alguém que está passando por uma necessidade. Cada situação em que conhecemos a dificuldade do nosso próximo é uma oportunidade de fazer o bem para essa pessoa e para nós mesmos, né? Às vezes tem pessoas que fogem de problema, né? Eu não quero problema, né? Tem gente que, né? Só que os problemas que existem, eles existem para criar uma ponte de bênção para a nossa vida. Davi, o que não tinha nada a ver chegar lá e enfrentar o gigante Golias, onde todo mundo estava sendo desafiado, tinha lá pessoas de guerra e tudo. Davi era um homem que cuidava de ovelhas, e ele foi lá e resolveu uma situação para livrar a nação de Israel. E Deus o abençoou poderosamente, levou ele a se tornar rei, e ele é considerado até hoje como um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Resolvedor de problema. Nós temos a linda história também de José, que onde ele estava resolvia problemas, né? Foi massacrado, vendido como escravo pelos seus irmãos. Poderia viver lamentando e chorando, como muitas pessoas que vivem lamentando e chorando. Ah, porque fizeram isso comigo. Ah, né? Tem gente que é assim, né? Chorão. Não chorão. Mas, na verdade, o que foi que José fez? José estava com Potifar, na casa de Potifar, e havia prosperidade. Por quê? Porque quando o homem de Deus está em qualquer lugar, vem a prosperidade. Quando você está perto de um homem de Deus, de uma pessoa que é de Deus, de alguém que é iluminado, que a glória de Deus está sobre aquela vida, a provisão e a prosperidade vêm para a sua vida. Quantas pessoas, amado, vão a igrejas
e chegam próximo de pessoas durante um certo tempo e saem, na verdade, de uma vida zero para uma vida melhor, porque foram abençoados através de estar ali, próximo a pessoas de Deus, e com o tempo abandonam, né? Com o tempo começam a pensar que é a causa dos benefícios e não se lembra aonde estava quando os benefícios chegaram, né? E perdem, talvez, com o passar do tempo. Então, nós devemos cuidar das pessoas, agradecer a oportunidade de fazer o bem, porque os resolvedores de problema são uma bênção, né? Ruth abençoou grandemente a sua sogra, disse, olha, que nada nos deixe, a não ser a morte, né? O teu Deus é o meu Deus. Era uma pessoa que era de outra nação, mas disse, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu. Não era porque aquela mulher era rica, não. Não era porque aquela mulher tinha alguma coisa para dar àquela jovem, não. É porque aquela jovem se apegou a ela. E o que foi que aconteceu? Ela entrou na genealogia, né, tanto de Davi como de Jesus Cristo. Uma mulher que não era da nação de Israel. Mas por quê? Foi lá para ajudar alguém que era necessitado. E ela se tornou uma pessoa próspera. É assim que acontece com pessoas que cuidam das pessoas. Outra coisa importante que nós temos que ter na nossa vida, humildade. No versículo 15 e 16 do capítulo 12 de Romanos diz assim, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tede o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quando uma pessoa se acha melhor do que os outros, não consegue ajudar, nem entender ninguém. Às vezes, só o fato de estar junto de alguém já é um grande bem que a pessoa está fazendo, porque a pessoa acaba não estando só. Não escandalizar o nosso irmão também é algo importante, né? 1 Coríntios 8, versículo 13. Pois precisamos ter humildade para deixar de fazer algo que irá aborrecer o nosso próximo. Então, às vezes é como a Bíblia diz, Paulo falou assim, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tem hora que não é necessário a pessoa entrar em detalhes em relação a determinadas coisas, porque vai, na verdade, criar problema. Então, isso acontece quando alguém é humilde, tem humildade. Jesus disse que era manso e humilde, né? Ele podia ser soberbecido, arrogante, porque era o grande mestre, o filho de Deus. Não, ele foi humilde. Ele passou por todo o processo. No início do seu ministério, ele foi até João e pediu para ser batizado. Né? Se fosse alguém humano que estivesse aqui na terra, alguém qualquer, né, qualquer um, ia querer se ensoberbecer, se engrandecer e começar a achar que é melhor um do que os outros. Quantas pessoas não estão aí achando que são melhores do que as outras? Filhos, na verdade, arrogantes, tentando dar uma demonstração de melhores do que os seus pais. Muitas vezes líderes que começam na igreja não são nada e querem, na verdade, chegar a um momento de se ensoberbecer e tentar se colocar numa posição maior do que aquele que está lá, né? O líder que foi chamado por Deus. Mas, infelizmente, isso é uma grande falta de humildade, né? Uma característica de Satanás. Não tem humildade. Ele foi arrogante e quis superar Deus, e hoje está nas trevas, e no dia final vai passar a eternidade no lago do fogo, né? Promover a paz, versículo 18, do capítulo 12 de Romanos, onde diz assim, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Como filhos de Deus devemos ser pacificadores. Que significa fazer a paz entre as pessoas? Mateus 5:9, né? Jesus falou sobre isso. Ao invés de ficar no meio de intrigas, precisamos levar a paz de Deus onde nós formos. Lucas 10:5. Somos mensageiros de paz, por isso devemos levar as boas novas de Deus para todas as pessoas. Isaías 52, versículo 7. Isso é importante, né? São características, né? Deveres, exemplos, atitudes, ações, na verdade, que podem fazer-nos entrar na glória. Ajudar a todos, versículo 20, do capítulo 12 de Romanos, diz assim, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Você já fez isso? Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. O ódio, a mágoa, o rancor, prejudicam primeiramente a própria pessoa,
Provérbios 11:17. Então, a pessoa que fica cheio de mágoa, cheio de coisa, ela mesmo sobre si tem um problema, né? É o primeiro a receber o problema. Temos o dever cristão de fazer o bem para todo ser humano, indistintamente. Aproveite cada oportunidade para fazer o bem para as pessoas. Jesus ensinou a mostrar outra face para quem nos ofendesse. Em Lucas capítulo 6, versículo 29. Isso representa mostrar o outro lado que nós temos, sendo bons com as pessoas. Jesus deixou uma lei régia para que todos nós viéssemos a desejar sobre a nossa vida. Devemos fazer o bem para as pessoas, para os outros. Veja bem, precisamos treinar para aprender a fazer o bem. Né? Nós precisamos treinar. Nós precisamos ter humildade. Precisamos promover a paz e ajudar as pessoas, inclusive as que se dizem ser inimigas. São formas didáticas de Deus. Ele nos concede para nos ensinar a fazer o bem. Então, aprenda a fazer o bem. Se você quer viver uma vida melhor, uma vida de paz, né, e receber todos os benefícios que Deus espera que recebamos. Em Romanos 12, 21, para a gente concluir aqui, diz assim, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem é mais forte que o mal. Então, não podemos deixar que a maldade prevaleça em nossa vida. Fazer o bem ou o mal consiste em escolhas que dependem de nós. Por isso nós precisamos deixar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. 1 Pedro 3:11. Então o objetivo de Deus é que sejamos, segundo os apóstolos, né? Segundo os ensinamentos que Jesus deixou, uma sequência, primeiramente aos apóstolos e aí continuou até aqui, nós precisamos fazer o bem. Quantas pessoas querem pela força, né? Pela violência e não pelo Espírito de Deus? Então vamos, na verdade, não retribuir o mal, né? Vamos viver uma vida sem hipocrisia, sem amaldiçoar, sem retribuir o mal, sem ter zelo, né? Até porque Jeremias 48:10 diz que maldito é aquele que fizer de qualquer jeito a obra do Senhor. Nós temos que tentar fazer o melhor que podemos, né? O melhor que se pode, não é fazer de qualquer jeito. É o melhor que nós podemos. Nós vamos orar agora para abençoar, né, a igreja, né, que Deus nos colocou como responsável, na expectativa, né, que você com certeza seja abençoado, né? É importante crer nisso, na bênção sobre a nossa vida. É importante crer, na verdade, no que Deus quer fazer na vida de cada um de nós e sermos abençoados. Fique próximo de alguém que seja abençoado. Ande com pessoas abençoadas. Não deixe o inimigo te lubridiar e te enganar. E, no final, né, se torne alguém vencedor, alguém que vai estar protegido, né, pelo céu. Porque Deus, ele sempre protege os seus.